Bom dia, gente! Segunda-feira, deixa eu dar um bom dia aqui no Instagram antes. Tô aqui com o meu time. Na segunda-feira a gente criou um programa, Fer Te Treina. Toda segunda-feira, às 8h07, eu trago um conteúdo especial para compartilhar com o meu time aqui na empresa. E nós gostaríamos que esse conteúdo impactasse você que me acompanha aqui nas redes sociais. Então, 8h07, não vai ficar gravado esse conteúdo, só ao vivo. Eu solto o conteúdo, faço o treino, depois como acontece, né? Eu entro para cá, volto pro time e a gente discute o conteúdo entre nós. E aí você pode fazer isso também aí com o teu time. Ao longo da semana, nas quartas-feiras, a gente disponibiliza lá no Spotify esse conteúdo em forma de áudio. O Fer Te Treina é uma playlist nova lá no Spotify e você pode assistir pela segunda vez, você pode compartilhar com mais pessoas do negócio se fizer sentido. Essa é a proposta. Nós acreditamos aqui que desenvolver a mente, a performance pessoal e profissional, a performance empreendedora, nos ajuda a transformar os nossos resultados pessoais do negócio. Então, você pode me acompanhar aí. Eu vou dar atenção para o time aqui. Uma temática hoje que eu coloquei na mesa que eu considero extremamente importante. Primeiro, só fazendo um gancho com a temática número 1, né, que a gente trabalhou, que foram os princípios para escalar resultados na vida pessoal, profissional e no negócio. Esse foi o primeiro Fer Te Treina, aonde eu coloquei na mesa o quanto é importante, né, a gente ter um planejamento de vida, um planejamento de carreira e conhecer bem o planejamento do negócio que a gente faz parte, para que a gente possa alinhar o nosso propósito com os objetivos da empresa e para que a gente possa crescer junto. Então, o quanto é importante, gente, a gente conhecer os sonhos, as fortalezas e os anseios de quem está com a gente. Esse foi o primeiro Fer Te Treina. E aí, todo Fer Te Treina tem um pequeno desafio. E o de hoje, eles que se preparem, e vocês podem se preparar aí para fazer com o time de vocês depois, hein? Porque eu tenho certeza, Skin the Game, mudou minha vida isso. Aqui eles estão muito alinhados, mas eu acho que a gente pode nos alinhar mais enquanto time em relação a isso. Eles não sabem os assuntos que eu vou abordar aqui, são surpresa a cada encontro, tá? Então a gente saiu com um desafio no primeiro encontro. Se você não assistiu, você pode ir lá no Spotify e escutar esse primeiro episódio, que tá muito, muito especial. Ele é inspirado na imersão Saia do Rascunho. E o desafio, vocês se lembram, era revisitar o plano. Revisitar o plano, os objetivos, as metas, revisitar a performance de vocês e para onde vocês querem ir, para a gente fazer 15 minutos juntos ao longo dessa semana para olhar o plano de vocês. Então eu vou marcar com eles depois, que no bate-papo do time, eu vou marcar a agenda individual aqui com todo mundo, tá? E o segundo tema, o tema de hoje vai ser a força poderosa dos hábitos. Então acompanhem aí. Se fizer sentido, vocês podem encher de coraçãozinho, de diamante. Deem algum sinal, um soquinho, alguma coisa aí nos comentários, que eu vou ver em algum momento aqui que vocês estão reagindo. Eu vou dar atenção agora aqui pro time, tá? E depois eu abro uma caixinha lá nos stories para vocês me fazerem perguntas, para vocês tirarem suas dúvidas do Fer Te Treina de hoje, para que eu possa fazer a minha missão aqui. Ele é papum, é direto ao ponto, no mínimo 21 minutos, no máximo 30 minutos, foi o que a gente combinou, e depois internamente aqui a gente continua, tá bem? Então alguém do time aí me sinaliza, deixa eu ver, 8h11, nós temos que ir até, para dar 21 minutos, até 8h30, né? No máximo? Então tá, vamos lá. Então, gente, o tema de hoje, Fer Te Treina 2, a força poderosa dos hábitos. Vocês estão comigo aqui, ó, nessa sala, né? A Dai tá
Estava no negócio, trabalhava com o Isaac, saiu, voltou pro negócio, no meu negócio, daí trabalhou um tempo comigo, lá em 2015. O Alex me conhece desde 2020, novembro de 2020. O Gustavo chegou em 2021. Tu chegou em 2021 também, outubro de 2021. Você está chegando agora, né, Sandra? Nós temos muitas pessoas que prestam serviços para o negócio também. Quem me acompanha há mais tempo, assim, nós sempre cuidamos dos nossos hábitos lá em casa, tá? Mas desde setembro de 2016, dia 1º de setembro de 2016, que eu participei de um desafio 100 Happy Fitness Days, eu não sei se vocês lembram. Desde lá, gente, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 anos. 7 é um número de transformação, né? O número da prosperidade. Por que o 7? Quantas vezes a gente fala por que o 7, tá? Mas, gente, desde lá, a mudança de hábitos na minha vida, na nossa casa, ela ganhou um espaço gigante. E eu acredito que naquele momento eu fortaleci ainda mais o que eu estava fazendo, porque eu estava assistindo a irmã do Isaac morrendo. Também, não sei se vocês lembram disso, né? Ela enfrentou um tumor no cérebro, né? Da vida, né? Ele especialista nisso, e a irmã com um tumor no cérebro. Então, no dia que ela faleceu, eu pedalei 1 hora, das 3 às 4 da manhã. A gente ficou sabendo umas 2h30. E eu pedalei e disse, acho que essa é a homenagem que eu posso fazer pela saúde dela, né, por tudo que eu aprendi com a saúde dela, nesse sentido, sabe? Então, a partir dali, o esporte ele veio para nossa vida com uma intensidade muito grande. O Isaac começou a participar de algumas competições que envolviam o Ironman, que eu acho que é realmente quando as pessoas precisam de desafios maiores, elas buscam no esporte isso também. Mas não é só sobre esporte, tá? Foi um marco, porque no marco com o esporte, que fazia parte da nossa vida 2 ou 3 vezes por semana e passou a ser uma filosofia de vida, passou a ser um jeito de viver diferente, junto com o esporte eu digo que o movimento, ele gera movimento. E a gente começou a movimentar muitas coisas lá na nossa casa. A gente começou a movimentar a hora que a gente ia dormir, a hora que a gente acordava. A gente começou a movimentar o que a gente fazia quando a gente acordava. Sempre quando a gente está em casa, porque vocês me acompanham. Às vezes a rotina não dá, às vezes é uma loucura. Não é sempre, mas às vezes quebra a rotina. Tipo, terça-feira eu quebrei a rotina, né? Saí às 2 da manhã para São Paulo, voltei 1h30 da manhã. Isso não é rotina. Se fosse, eu ia infartar, eu ia ter burnout, eu ia ficar louca se fosse essa a minha rotina. Porque sempre que eu saio da rotina, a rotina para mim é vida. Rotina transforma, sabe? Algumas pessoas pensam rotina é peso, não, rotina é vida, né? Então a gente começou a mudar muito a rotina lá em casa, né? A rotina dos hábitos, a rotina daquilo que a gente come. Eu digo que quem vai pro mercado sou eu, então a culpada sou eu, né? Se acontece coisas dentro de casa que não deveriam acontecer, comer demais lixo, comer demais porcaria, né? Pelo menos dentro de casa eu garanto o que entra, né? Eu parei de ir pro mercado com as minhas crenças limitantes de pobreza, de escassez, e comecei a ir pro mercado e comprar as coisas que realmente precisava, né? E a gente começou a prestar muita atenção. Por um período a gente sempre tomava café da manhã, mas era aquela coisa assim, pegava um café, pegava uma coisa aqui, outra lá, e aí a gente foi trazendo com o tempo nos finais de semana, depois a gente foi aumentando, sentar na mesa, tomar café, fazer das primeiras horas importantes do dia, né? E aí com tudo isso ao longo de 16, 17, 18, 19, depois de 5 anos fazendo essa rotina, veio o livro, né? O Destrave a Sua Vida e Saia do Rascunho. E lá no livro eu conto sobre a importância na transformação, né, da minha vida, por mais que nos últimos 21 anos, né, com a psicologia, com o desenvolvimento pessoal, eu tenho cuidado muito disso. Os últimos 5 anos antes do livro, eles foram muito intensos. Eu acho que é aquela coisa, sabe? Tu vai fazer, tu fez mesmo, agora tu pode contar, né? E aí... Opa, deu um negocinho aqui. E aí, lá no livro, eu falo sobre ter uma rotina próspera,
sobre fazer a rotina que cabe na tua vida, mas organizar essa rotina, né? Eu cito muito O Milagre da Manhã, O Poder dos Hábitos, que são 2 livros que fundamentam a minha fala também, que eu li eles, né, há muitos anos atrás. E aí lá eu coloco algumas coisas, que agora eu vou entrar no ponto, tá? Eu coloquei aqui 3 pontos essenciais e que eu quero desafiar vocês a olharem como vocês estão cuidando disso e como eu posso ajudá-los a cuidar melhor. Eu vou desafiá-los nos próximos... Vocês estão prestando bem atenção agora, né? E vocês podem fazer isso aí nos seus negócios. Está fazendo sentido aí. Eu vou desafiá-los a olharem para a sua rotina e para a gestão dos seus hábitos, que é uma força poderosa dentro da nossa vida, e o que vocês precisam evoluir, né? O que precisa mudar, o que precisa ser diferente para que melhore o foco, para que melhore a atenção concentrada, para que melhore as relações, para que melhore o resultado no final da conta, né? Aí eu sei, vocês sabem que eu digo que eu não quero que vocês olhem para mim com perfeição, longe disso. Mas eu quero que vocês olhem para mim com aquilo que está dando certo, eu quero que faça parte da jornada de vocês também. Porque muda a vida, muda a vida. Tipo, o meu primeiro ciclo agora é 8:07, cara. O primeiro bloco do dia meu já aconteceu. E com muito amor, com muita alegria, porque eu já fiz algumas coisas hoje. Eu posso contar depois, mas eu quero focar nessas coisas, como elas se constroem. E para elas se construírem, dói um pouco, tá? Então tem que enfrentar a dor da verdade. E tem que continuar fazendo. E fazer em comboio se torna mais fácil, porque quando você precisa prestar satisfação também, né, as coisas parece que, não, é mais fácil fazer pelo outro do que por mim, né? Eu estava lendo hoje de manhã lá no livro 12 Regras para a Vida, que é que nós íamos ler um capítulo por mês, eu e o Isaac, e eu estava atrasada num capítulo. Daí eu fui ler o capítulo, e o capítulo falava de ordem e caos. Que o caos, né, para que você tenha, né, o que vem antes, o que vem depois. Mas com caos, você não atinge o objetivo. E o caos é o hábito truncado, o hábito que você não tem, a tua rotina. O caos está nas coisas que você sabe que precisa fazer e continua não fazendo, né? Então, aonde está o caos? E como eu tiro o caos? Tiro o caos com hábito, com ordem, com rotina, com gestão. E tudo isso influencia, né, na nossa entrega diária. Então eu vou falar para vocês os pontos, depois a gente cria um desafio aqui, se vocês toparem, da gente mudar de fato ou o que precisa melhorar nos próximos 30 dias, porque eu tenho certeza que vai impactar dentro da casa de vocês e vai impactar aqui no negócio. Impacta. Hábitos mudam a vida, tá? Então vamos lá. São 3, né? 3 pontos principais, para que depois a gente desdobre num desafio nosso, para que depois isso impacte em vocês, na família, vai para casa, chama os da família junto, quem mora com mais alguém, quem mora sozinho, compartilhe o seu desafio com a família, vai ter a nossa família do negócio para compartilhar aqui, e é sobre isso, tá? Então, número 1, anotem. Padrão pré-sono. Padrão pré e sono. Eu não sei quantas horas vocês estão dormindo. Tudo que eu falo aqui é baseado em científico, né? Em pesquisa científica. Tem pessoas que dizem, eu sou da noite, eu funciono melhor de noite, eu sou mais criativo de noite. Existe uma coisa chamada ciclo circadiano, que não é sobre você achar, é sobre pesquisas científicas que comprovam algumas coisas que acontecem com o nosso organismo quando a gente não tem um círculo circadiano de dormir, acordar, né, de limpar a mente, de fazer, que vai impactar sim na nossa rotina. Então, o que a gente faz antes de dormir dita muito do que vai acontecer quando a gente acordar. Como tu dorme, como tu vai dormir e quantas horas tu dorme. O sono é higiene, o sono é limpeza, o sono é potencialização do teu próximo dia. Você precisa do sono para que a tua mente descanse, para que tu te fortaleça para conseguir levantar e fazer o que tem que ser feito na tua rotina.
Quando você tem boas intenções e uma noite de sono boa, você acorda antes do despertador. Quando isso é rotina na tua vida. Quando não for, você é da pessoa que precisa de 10 sonecas para levantar. E coloca antes. Não tem que ter soneca, né? É aquele despertar que é no laço. Porque você sabe, se está despertando agora, é o laço, né? Então, pré-sono e sono. Deve ser desafiador para vocês, como é para mim, ficar longe do celular, né? Ficar longe das telas, ficar longe da rede social, ficar longe do estímulo, né? Eu tenho todos os aplicativos no meu celular desconectados, né? Uma coisa que eu tomo cuidado é a hora que eu vou botar o despertador, porque às vezes eu já soltei o celular, depois eu boto o despertador, porque se eu estou muito cansada, eu posso não acordar. Então, mesmo que eu acorde antes, eu sempre coloco o despertador, porque eu tenho responsabilidades no outro dia. Mas é desafiador para mim também, né? Alguns estudiosos dizem, deixe num ambiente longe, deixe longe da cama, né? Se você não tem muito autocontrole, crie alguma forma de controlar para que não invada, né? Mas a partir das 9 da noite, 9h30 no máximo, eu não toco mais no celular. E se alguém, vocês sabem, se vocês devem pensar, se tiver que mandar alguma coisa para Fer, às 5 da manhã ela é capaz de ver, mas às 9 não vai ver, né? E sempre que possível, de segunda a sexta, a rotina ela é bem estruturada lá em casa. Muito estruturada nesses 7 anos. Até às 10 horas nós estamos dormindo. Até às 10 horas nós estamos na cama. Nós desenvolvemos a filosofia de acordar às 5 da manhã nesses 7 anos, mas é natural, é como alguém acorda às 7 da manhã e vai dormir à meia-noite, certo? Então, mas para nós isso ajuda muito a nossa filha também, a não se desfocar, a ter uma noite de qualidade de sono, a não ficar na frente da TV e das telas, né? A acordar bem de manhã, a preparar ela para quando ela começar a estudar de manhã também. Então isso faz bem, levanta com bom humor, levanta bem, né? A quantidade de horas de sono que a gente dorme, né? Então eu acho que isso é muito importante, muito mais do que sobre a hora que você acorda. Sobre acordar cedo, sim, é provado cientificamente que impacta na nossa mente. Aquilo que você faz nas primeiras horas determina o próximo dia, o dia. Então eu sou prova viva, o que eu faço na janela das primeiras 2 horas do meu dia impacta totalmente no dia. Só que se você vai dormir meia-noite, 1 hora, acorda às 6, não tem corpo que aguente. Então não adianta se culpar ou se chicotear por isso. Tem que entender o que cabe lá na tua rotina, na tua casa, o que é possível de gerenciar para fazer aquilo que vai te ajudar, né? Então, o primeiro ponto, o pré e o sono, né? O que eu faço antes de dormir e o meu sono. Tem uma coisa que eu faço antes de dormir, que é de altíssimo impacto e que vocês sabem que é a técnica 3D. A técnica 3D, se alguém não tem acesso a essa técnica, nós podíamos disponibilizar para eles, né? Vou botar nos stories. Vou botar no link do Spotify, que é para onde esse conteúdo vai, tá? E vocês, fica a provocação para revisitarem a sua técnica. Religiosamente, de noite e de manhã, eu olho a minha técnica 3D, que é a técnica para programar a mentalidade para atingir o resultado que eu quero para minha vida. Então, diariamente, eu vou dormir, a minha mente é treinada para acordar de manhã, tocou, pulo antes de tocar, porque eu sei o que eu estou indo buscar. Eu sei o que eu quero alcançar, clareza absurda daquilo que precisa ser feito. Reprogramação, fortalecimento de identidade, de poder, de merecimento. O sonho, ele te mobiliza. Ele não te escraviza, ele te mobiliza. O que te escraviza são teus hábitos. Aqueles que tu não tem, aqueles que te ferram. Então, pré-sono, técnica 3D. Intenção, higiene do sono, quantidade de horas que eu durmo. Depois, ficou claro esse primeiro ponto? Então eu convido vocês a revisitarem a sua técnica 3D. Segundo ponto, a hora que você acorda. A hora que você acorda, o que você faz, eu estava falando, né, no ciclo que você, na hora assim, ó, botou o pé, tocou o despertador, quem é você até você sair de casa, né? Ou quem é você
nos primeiros minutos aí da tua jornada, tá? Eu vou falar para vocês literalmente, vocês querem saber literalmente o que eu faço de manhã quando eu acordo? Performance, mentalidade. A primeira coisa, eu rezo. Eu acordo e eu rezo e eu agradeço que eu tô acordando. Eu penso, cara, eu tenho uma conexão com a espiritualidade forte e eu penso, eu vou levantar, eu tenho que ser o melhor que eu posso pra mim, pra minha família e as coisas que eu vou falar hoje. Porque eu falo mesmo, falo por todos os cantos, tremo, vocês sabem, venho aqui, influencio a vida de vocês, na internet, vai pro podcast, vai. As decisões que eu tomar hoje, as coisas que eu focar pra fazer hoje, que seja o melhor pra mim entregar meu propósito. Então a primeira coisa que eu faço, eu rezo em silêncio, antes de levantar da cama eu rezo. Daí eu gosto, tá? É literalmente assim, de levantar e ir pra cozinha e eu faço um café pra mim. Tomo uma água, tomo meu café, faço um café pra mim e pro Isaac, volto. E aí eu me visto e eu intercalo duas coisas na minha manhã, tá? Que são importantíssimas pra mim. O esporte, estudar e fazer coisas milagrosas. Como assim, Fê? A semana passada eu gravei 7 podcasts, né? 4 em São Paulo e 3 em Gramado. São 7 podcasts. Então, é uma responsabilidade muito grande. Eram pessoas que, tipo assim, pra mim influenciam a minha vida, a minha carreira, o meu negócio. Sabe quando eu sonhava em sentar na mesa com meus ídolos? Isso tá acontecendo. E são tudo pessoas com personalidade, pessoas extremamente inteligentes, pessoas que falam muito na internet e que eu quero, através do meu podcast, trazer um movimento terapêutico, um movimento que mostre para as pessoas o outro lado de quem tem sucesso, não só o lado das coisas que as pessoas têm e daquilo que elas conquistaram e daquilo que elas sabem fazer. Elas ensinam muito no meu podcast, mas que tem um ser humano e têm sido reveladores. Só que para fazer isso, eu preciso entender muito da história dessas pessoas. Eu preciso estar muito conectada, por mais que eu conheça elas, né? A semana passada eu tive uma única pessoa em toda a minha jornada que eu sentei na mesa, duas, para entrevistar. E uma delas foi a semana passada. Então eu preciso fazer, quando são coisas de altíssimo impacto, eu substituo estudar para olhar para essas coisas, tá? Senão eu leio, escuto um podcast ou eu me concentro nessas coisas. Quando eu fiz o livro, foram 6 meses, todos os dias, das 4 às 6 da manhã, eu acho que era, né? O Alex tá balançando a cabeça. Então literalmente para mim a manhã ela é poderosa, ela é milagrosa, eu acredito que aquilo que a gente abastece nesse ciclo inicial, conforme fala o livro, onde tá aqui, como é que é? Outliers. Aquilo que eu faço no ciclo de largada impacta tudo o resto. Impacta tudo o resto, não discute. Tá, 8h30 já, tá quase, tá, gente? Então, o que você faz quando você acorda? Então, silêncio, pular da cama, eu tomar um café, o exercício. Uma vez eu era rígida, ele tinha que ser de manhã, senão... Agora eu faço uma conversa com o meu cérebro, se não pudesse de manhã a gente vai de tarde, mas eu converso que é bem difícil pra mim. Pra mim, de manhã ele me lava a alma, ele me traz foco, ele me deixa tranquila, ele me faz produzir muito mais no dia. Então eu só tiro da manhã quando extremamente necessário. E eu só não faço quando tem alguma loucura assim no meio. Que o exercício é intenso de tanto movimento que eu faço. Tipo, terça-feira passada não existia como fazer. Foi a primeira vez na minha vida que eu fiz o que eu fiz terça passada, de sair às 2 da manhã e voltar às 1h30 da manhã. Foi a primeira vez. Então, não dá pra fazer, mas na sexta eu ia pra Gramado, levantei meia hora antes, fiz uma caminhada, tava alinhadíssima. Então, alinha minha mente, alinha meu foco, alinha minha entrega. Hoje de manhã eu escorri escutando um podcast. Geralmente eu faço escutando uma música, mas eu amo podcast. Acho que é importante isso, a gente se encontrar com os nossos hábitos. A minha melhor forma de aprender é escutando e escrevendo. A minha melhor forma de aprender é escutando e escrevendo, só que a gente precisa se reconhecer, né? Então, silêncio, pular, se movimentar, estudar.
O que a gente come, né? Eu fiz meus exames de DNA, eu cuido bastante disso, eu não sou perfeita, eu adoro comer um lixinho, mas eu não como lixo todos os dias. Eu sempre digo que eu escolho quando eu como lixo. E celebração não precisa ser com comida. Eu digo sempre isso pro Gustavo, né? Celebração com comida era quando não tinha dinheiro, né? Que daí se enchia a mesa no domingo e tinha sobremesa só no domingo, porque não tinha dinheiro para comer. Eu me lembro, eu fiz uma ressignificação da minha crença. Então não é sobre quantidade, é sobre qualidade, né? Não é sobre quanto, mas sobre aquilo que você põe na mesa, né? Então, o alimento, assim, para mim ele é sagrado e eu amo cozinhar, vocês sabem, isso é uma coisa que ativa absurdamente a minha criatividade. E eu procuro cuidar muito, assim. Eu adoro um lixo, adoro comer um chocolate, adoro um cachorro quente, adoro X, que nem vocês, adoro um lixo. Mas ele ocupa o espaço que eu dou, ele não ocupa todos os espaços. Porque se ele está ocupando todos os espaços, ele está ocupando outro espaço, que diz respeito ao emocional, muito mais do que a necessidade de comer, de se entupir de coisas que você faz sabendo que é ruim para você, né? Então é a quantidade de espaço, nem o excesso nem a falta, nem muito nem pouco, né? Se encontrar com aquilo que realmente é importante pra gente. Então o cuidado não é a rigidez, é o cuidado com aquilo que a gente põe pra dentro. E a última coisa que eu quero colocar aqui, né, desses 3 pontos, é pessoas. Cuidado. Cuidado com quem vocês deixam vocês influenciar a vida de vocês, os resultados de vocês. Cuidado para quem vocês pedem conselhos. O plano é de vocês, não é dos outros. Às vezes o outro é até familiares, pessoas mais próximas, amigos que você tem mais contato, vizinhos. Não é sobre o outro. Então, tomem bastante cuidado. Sim, aquilo que você escuta te influencia. Então, pessoas te influenciam, perfis na internet te influenciam. E aí você muitas vezes fica vivendo a vida do outro e não a tua. Fica se iludindo com aquilo que você está assistindo e que não é a tua realidade, né? Então, sempre pé no chão. Quem eu deixo influenciar as minhas decisões e a minha realidade. O palco de um não é o bastidor do outro. E é aí que a gente mata os nossos resultados. O palco de um não é o bastidor do outro. É aí que a gente mata o nosso resultado. Então, o meu desafio para vocês, enquanto time comigo, olhem bem nos meus olhos aqui, que hábito vocês precisam lapidar? Como é que tá as 24 horas de vocês? O que vocês estão fazendo com as 24 horas por dia que vocês têm? Né? Lembra, tá escrito no livro isso 3x8, que eu ouvi do seu Nelson Eger, diretor de uma grande empresa aqui na minha cidade, na nossa cidade, a Fruc. Né? Quem é você na hora que você, antes de dormir, porque começa antes de dormir. Não é você quando você acorda. Quando você acorda, você é quem foi dormir. Quem foi dormir com o que na mente? Técnica 3D. Valendo! Foi dormir, acordou como? Sabendo o que vai fazer. Eu não falei que eu leio a minha técnica 3D quando eu tô tomando aquele primeiro café da manhã. Então, pulou, pra mim funciona. Mas quem é você no teu ciclo de potencialização? Quem é você no teu ciclo de que potencializa? Acorda como? Reclamando, empurrando, atropelando, sabotando? Ou acorda focado, determinado? Ah, mas é fácil pra ela falar que vai na academia, tem academia em casa. Cara, constrói isso na tua vida. Constrói isso tu constrói com trabalho. Enquanto não tiver academia, faz agachamento, pula, corre ao redor da tua casa, do prédio, na rua, liga o YouTube, liga o celular que funciona, faz um exercício. Não tem desculpa para quem sabe o que quer na vida. Não tem desculpa para quem sabe o que quer na vida. Por isso começou o Fert Treino. Cara, se tu não sabe o que tu realmente quer na vida, tu não vai pagar o preço para chegar até lá. E os teus hábitos e a tua mente te mantém prisioneiro, refém, ou te traz liberdade. Então, eu sei o que eu quero, muda teus hábitos e a tua mente primeiro. Senão tu vai pedalar a vida inteira. E eu sempre tive um caminho, principalmente nos últimos 10 anos, né? Eu fico recordando, de muito cuidado com isso, mas nos últimos 7 é para ser exemplo para minha filha e não para os outros. Em primeiro lugar para minha filha, o que ela me vê falando, fazendo, e quando eu erro, o que ela aprende junto comigo, porque eu falo dos erros também. Então é isso que eu quero trazer para vocês.
É isso que eu quero desafiar para vocês. Olharem para sua rotina, olharem para os seus hábitos, a gente fazer um desafio de 30 dias. A gente já vai montar o desafio aqui, vocês já vão me entregar. E eu vou ajudar vocês a ajustarem o que precisa para que vocês se sintam melhores na jornada, performando melhor e a gente atinja cada vez melhores resultados. Quero que vocês deem... Olha só, tem várias perguntas aqui, tá? Vai ser uma satisfação incrível para mim compartilhar. Eu vou terminar a live, vou colocar uma caixinha de perguntas para vocês, que eu vou fechar aqui o treino com o time, que a gente tem alguns minutinhos ainda para fechar internamente, e vou para dar suporte para vocês, tá bom? Faz um print aí, quem acompanhou essa live, e coloca lá nos stories, me marca, depois eu passo lá para interagir. A segunda-feira ela é sagrada por aqui. Além do Fer Te Treina, eu tenho alinhamento com todos do time, individual, ajuste de metas. E é isso, ó. Deem um oizinho aí, um bom dia! Aê! Muito, muito, muito bom. Vai lá, faz um desafio com o teu time também. Bora, bora, bora! Isso aí, Bárbara! Faz um desafio de mudança de hábitos, de rotina. Chama as pessoas, ajuda elas a se cuidarem. O ser humano está se matando pela mente, pelos seus hábitos. Não tem resultado que aguente uma mente doente e hábito fracassado. Fechou? Até segunda-feira. E eu vou aqui, ó, lançar o desafio com o time, tá? Beijo grande.